E despedidas, minha gente, nem sempre são fáceis, né? Na verdade, na maior parte das vezes, são bem difíceis. E é natural que os filhos saiam de casa. Mas apesar de ser algo esperado, muitas mães e pais sentem uma saudade tão forte. É uma sensação de perda, de vazio, de solidão, que tem até nome. É a síndrome do ninho vazio. Assunto para o nosso Papo de Quinta. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri, Bom dia, seja Bruna. bem-vindo. É sempre um prazer vir falar aqui com vocês. E na semana especial do Dia das Mães, né? Pois é, né? A gente até combinou com o pessoal de casa, no comecinho desse mês de maio, que a gente traria todas as quintas-feiras assuntos, temáticas abordando esse universo das mães. Hoje vale para mães e pais também, né, Com Ranieri? certeza, sem dúvida. Então você que está aí em casa, claro que pode e deve participar. Você já tinha ouvido falar sobre essa síndrome do ninho vazio? Entre essas características que eu citei aqui na nossa introdução, você conseguiu identificar alguma por aí? Manda sua mensagem pra gente no 991050400. Você que tem filhos, que os filhos já saíram de casa ou que um dia vão sair, né? Você já parou para pensar nisso? Manda aí sua mensagem pra gente. Primeiro conceito, né, Ranieri? A síndrome do ninho vazio. O que é isso? Bem, Bruna, imagine você morar com seus filhos por questões ali de 15, 20 anos, até um pouco mais, e de repente eles saem de casa por vários motivos, né? Trabalho, casamento, a constituição de novas famílias, e de repente, quase que literalmente, do dia para a noite, aquela casa fica vazia, silenciosa. Então, a síndrome do ninho vazio é tudo que vem depois dessa ação, né? Aquele sentimento de vazio, de tristeza, às vezes até de solidão, por não ter mais alguns membros da família ali presente. Geralmente, quando o último sai, aí é que esse sentimento vem mais à tona, né? E os pais ficam ali sozinhos, às vezes só a mãe, né? Então, fortalece muito essa síndrome que é comum. Sim. Querendo ou não, é comum na nossa sociedade, mas o conceito é basicamente esse, né? É esse sentimento de solidão, uma vez quando os membros da família, mais propriamente os filhos, saem de casa para seguir seus caminhos e ali ficam os pais, né? Naquela casa que antes já foi de vários. Verdade. Esse termo síndrome chama a atenção e às vezes pode até trazer um certo medo, né, Ranieri? Pode chegar a ser uma doença mesmo, algum tipo de transtorno, ou é mais o termo mesmo? Olha, o próprio termo síndrome, ele já traz consigo algo temporário, né? Passageiro. Então, é mais uma questão de adaptação dessa nova rotina, né? Até uma nova adaptação, geralmente causa alguns desses sintomas ou sentimentos um pouco até negativos, digamos assim, né? Então, o ideal é que ele aconteça, é natural que ele aconteça, mas também que ele tenha um prazo para findar, né? Muito bem, a gente já está recebendo aqui relatos. A Eusilene mandou mensagem para a gente, deu bom dia, disse assim: Bruna, meu filho casou com 18 anos de idade, ficou um grande vazio no quarto dele, foi muito triste. Eu imagino, viu? Ela colocou no passado, então talvez já tenha, enfim, superado essa situação, mesmo que essa tristeza possa se prolongar. Tem um tempo para isso acontecer, Ranieri? Olha, o tempo não existe um tempo ideal, né? Vai depender muito também da intensidade, como se dava essa rotina, o dia a dia daquela casa que antes era bem frequentada pelos filhos, né? E também até a forma como é rompida, porque às vezes existe um processo, né? O filho, quando, por exemplo, no caso aí, né, ele estava para se casar, então tem todo um processo já de preparação para isso. Foi bem jovem, né? Foi bem 18 jovem anos, também, então né? tem toda essa questão também que envolve esse aspecto. Mas também existe, por exemplo, rupturas ou saída desses filhos de forma abrupta, né? Uma promoção de emprego, de ter que trabalhar em outra cidade. Sim. Né? Então, isso às vezes também causa algo mais acentuado, né? Porque literalmente do dia para a noite, de uma semana para outra, acontece essa mudança radical da rotina e aí, logicamente, não vai ter um tempo exato para acontecer e para cada mãe, para cada relação ou ecossistema daquela casa,
vai funcionar de forma diferente. Muito bem. A gente separou aqui uma tela com alguns sintomas dessa síndrome do ninho vazio. Até para facilitar você que está acompanhando o nosso Papo de Quinta e entender, né, se você se identifica. Vamos lá. Primeiro aí, tristeza no topo, né, Ranieri? Eu acredito que seja realmente um dos sintomas mais comuns mesmo, essa sensação de solidão. Aí a gente vai ficando mais sério aí a história, né? Depressão também pode causar, Ranieri? Pode causar, né? E aí quando eu digo que não existe um tempo para esses sintomas acabarem, quando a gente chega já num quadro de depressão é porque já é importante se abrir um alerta, porque já pode estar acontecendo uma persistência, uma prolongação desses sintomas ou desse sentimento, acarretando aí já uma coisa mais profunda, digamos assim, ou uma coisa mais, digamos assim, patológica. Sim, né? Exato. Tem ali a questão de ansiedade também, irritabilidade, mudanças até no apetite, seja para mais ou para Sim, com menos, certeza. né? E alterações no comportamento. Esses são aí os sintomas mais comuns. Não precisam necessariamente acontecer todos ao mesmo tempo, né, Ranieri? As pessoas Não, e vão tem até de forma diferente, né? Não precisa acontecer nessa intensidade ou nessa escala, né? Mas tem uma característica também de sintoma, é o isolamento social também. Né? Às vezes os pais se reclusam em casa, né? Por acarretar toda essa tristeza, né? Então não querem ativar ou manter aquela vida social que sempre tiveram, né? Então isso também é uma das características que também pode acontecer. A Rita, de Tibiri 2, ela disse que a filha dela mais nova vai casar agora, em novembro, e disse que já está triste, ela tem muita ansiedade e toma medicação há 3 anos, Ranieri. E a filha mais nova, os filhos mais novos, normalmente carregam também esse peso de ficar um pouco mais com os pais, né, Ranieri? É verdade, porque vai saindo o mais velho, se for 3 filhos, né? O do meu sai e os mais novos geralmente ficam mais tempos é fato, né? Mas assim, no caso dela, o que é que pode ser feito? Já ir trabalhando entre elas duas essa transição, né? Dessa nova rotina. É importante que a filha esteja mais próxima da mãe, né? Deixe muito claro que não se trata de um abandono ou de algo que vai ficar tão distante a partir desse casamento, mas que elas duas sempre irão manter esse elo que mantém até hoje. Isso é importante. Verdade. Né? Até Validar. a própria filha conversar um pouco, dizer, Sem não, dúvida. abandono, vou te deixar sozinha, não. Verdade. Olha a Luciana Monteiro, disse que a filha, olha que interessante, Ranieri, a filha dela só tem 10 meses de vida e ela já pensa nisso. É normal isso, Ranieri? Não é normal, não. Temos algumas características de uma ansiedade, né? Mas é preocupação de pais, de mães, né? Mas eu acho que está muito cedo para pensar nisso, está muito cedo. Curtir a filhona, sem né? dúvida, tem muitos anos para frente, né? Verdade. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Quando minha filha casou, a nossa telespectadora não se identificou, vou até abrir a conversa, é a Risonete. Quando a minha filha casou, eu chorava muito com a sua ausência. Nesses momentos, o que eu fazia? Eu pensava que ela estava com saúde e feliz. E aos poucos fui superando. É uma boa estratégia aí, Ranieri? Sim, sem dúvida, né? Se alimentar de sentimentos ou pensamentos ou memórias afetivas positivas vai ajudar muito nesse processo. Mais relatos aqui no nosso WhatsApp. Nossa telespectadora tem 43 anos de idade, tem uma filha com 17. Eles moram aí com os pais, né? Ela disse que nunca saiu de casa, a nossa telespectadora, inclusive. Mas mesmo minha filha morando conosco, eu sinto muita falta dela. Como se ela já tivesse saído de casa. Como eu devo agir para não me sentir assim? É uma filha com 17 anos, provavelmente já tem algumas responsabilidades, alguns compromissos. Volta e meia deve sair de casa, como também é natural. E ela já lida com essa falta. Pode ser configurada aí na síndrome do ninho vazio, mesmo essa filha morando em casa, Ranieri? Olha, a síndrome se dá pelo fato da saída física dos filhos dentro da casa, né? Tá. Nesse caso aí, é bom analisar essa relação, qualificar esse tempo que elas têm juntas, né? Para abrandar esse sentimento, né? E ver também a questão da codependência, né? Ver se não se trata de uma codependência emocional, né? Isso pode ser uma característica, né? pode acontecer. Mas a síndrome do ninho vazio ela é caracterizada pela saída dos filhos do espaço físico. Né? Nesse caso aí,
não se configura. É saudade mesmo. É a saudade né? mesmo. Que mais? A nossa telespectadora Beth diz assim, ó, eles seguem a vida e levam um pedaço do nosso coração. Ô, Ranieri, mas não deixa de ser um sofrimento também, né? Sem dúvida. É preciso lidar com esse sofrimento, porque é um ciclo natural da vida para muitos, né, Ranieri? Tem a frase que diz, né? Ser mãe é padecer no paraíso. É verdade. Então é um pouco disso também, né? Essa saída pode representar sim, mas querendo ou não, é um elo que nunca será quebrado. Sem né? dúvida. É uma parte do coração que vai, mas não será de forma alguma rompido. Agora veja, a gente preparou aquela telinha com os sintomas. Ranieri está dizendo aqui que é um sofrimento, é importante superar esse sofrimento, ter estratégias para aprender a lidar com essa ruptura. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês como essa síndrome do ninho vazio pode afetar outras áreas da vida se você não aprender a lidar com essa distância ou essa ruptura de alguma forma dessa relação que não é permanente, mas acaba sendo, né, Ranieri, sair de casa. O laço continua, mas um pouquinho mais distante, né? Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar e Ranieri vai falar também formas de você superar essa situação. Pode ser, Ranieri? Com certeza, Beleza, estamos aqui. Combinado. Até daqui a pouquinho. Então, muito bom esse papo, viu?